Eu quero, nessa noite, irmãos, compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração, algo que Deus tem trabalhado na minha vida. E eu fico muito feliz por essa oportunidade, em especial porque antes do pastor me avisar que eu estava na escala, Deus já tinha colocado esse tema, esse assunto, para eu trabalhar um pouco mais e trazer em forma de palavra para os irmãos. E eu quero começar, irmãos, fazendo uma pergunta para vocês. Por acaso, você já vivenciou alguma situação na sua vida que você não compreendeu? Já? Alguns rostinhos fazendo que sim, outros fazendo que não. Alguns com rostinho de que não entenderam muito bem a pergunta. Mas então eu explico um pouquinho melhor. Você já presenciou na sua vida alguma injustiça? Já? Talvez você já foi acusado de algo injustamente, já levou a culpa por algo que você não fez? Já? E você já passou por alguma frustração? Já? Algo talvez que você esperava muito, que você queria muito que acontecesse, algo que talvez você estava certo que seria bênção na sua vida, algo que esteve muito próximo nas suas mãos, mas na hora H não deu certo. Já passaram por isso, irmãos? E decepção? Vocês já enfrentaram alguma decepção? Talvez um sentimento de abandono, alguém muito próximo de você, que talvez naturalmente ou supostamente deveria cuidar, proteger, e acabou gerando uma certa decepção na sua vida. Essas questões são questões muito delicadas, muito sérias para serem tratadas, mas também são questões muito presentes em nossas vidas, no nosso dia a dia, né? Ou nós mesmos enfrentamos essas situações, ou certamente tem alguém próximo da gente passando por isso. Então é uma situação que nós temos que olhar para a palavra de Deus e buscar no Senhor uma saída, buscar na palavra de Deus como lidar com essas situações. Então eu quero convidar os irmãos a nós pegarmos nossas Bíblias e nós olharmos para um personagem bíblico, alguém que enfrentou essas situações, e daí nós tirarmos algumas lições, alguns aprendizados para as nossas vidas. Esse personagem que eu quero tratar com os irmãos é Ismael, filho mais velho de Abraão. E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a vida dele, comecei a orar um pouco mais sobre esse tema, para nós termos esse tempo aqui, eu senti no meu coração de dar um título para essa mensagem. E esse título eu vou compartilhar com os irmãos, mas eu vou compartilhar em dois momentos, em duas partes. A primeira parte desse título que eu coloquei foi Rejeitado pelos Homens. Rejeitado pelos homens. E por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Se você está com o seu celular, acessa a Bíblia, por gentileza. E eu vou pedir para que, assim que nós lermos, você não feche a sua Bíblia, não feche o aplicativo. Nós vamos ver alguns outros textos. Gênesis capítulo 16. E eu gostaria que você acompanhasse. Nós fôssemos caminhando juntos na palavra de Deus. Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1. Na minha versão, irmãos, ele está assim: Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu ao conselho de Saraí,
Então Saraí, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Saraí a Abraão: sobre ti seja a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Saraí: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Saraí humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Verso 7, irmãos. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Irmãos, eu vou parar por aqui, a primeira parte da história de Ismael, mas então, só para nós termos aqui um panorama, Deus tinha feito uma promessa sobre a vida de Abraão, e Abraão já era uma pessoa com idade avançada. A esposa de Abraão, Saraí, ela era estéril, então ela não conseguia gerar um filho. E ela teve uma ideia brilhante, de dar uma mãozinha para o Senhor. E aqui cabe a gente fazer um parênteses, que Deus não precisa de uma mãozinha, minha e sua. Com certeza o Senhor quer usar a sua vida e usar a minha vida na sua obra, mas Ele não quer uma mãozinha, porque o plano de Deus, Ele é perfeito. Deus quer nos usar, mas o plano dele é perfeito. Então, Abraão, ele concordou com a ideia, e ele possuiu a serva, a escrava, ela concebeu, e por ter concebido, ela rejeitou a sua senhora. A sua senhora, com aquela afronta, humilhou-a, e ela ficou com medo, Agar ficou com medo, e fugiu para o deserto. E é muito interessante porque o deserto é uma região de grande amplitude térmica, então é muito quente e árido durante o dia, e muito frio à noite. Então tem escassez de água, escassez de alimento, uma região totalmente inóspita para qualquer pessoa, em especial para alguém que estivesse grávida. Então ali, tanto a mãe Agar quanto o filho Ismael correram riscos de morte. Mas o texto diz que apareceu o anjo do Senhor a eles, a ela. E aqui também cabe mais um parênteses, esse texto é interessante, porque se você reparar na sua Bíblia, o anjo do Senhor, ele está escrito com letra maiúscula. Isso é uma teofania, é uma automanifestação divina. E se você vê a sequência do versículo, ele está falando em primeira pessoa: eu te abençoarei, eu multiplicarei a sua descendência. Agar deu ouvidos ao anjo do Senhor, voltou para sua casa, humilhou-se debaixo da mão da sua senhora. E daí o texto bíblico, ele dá um salto na história de Ismael, que vai lá para o capítulo 21. Então ele dá um salto aí de mais ou menos 17 anos nesse período. E eu quero te convidar a folhear algumas páginas da sua Bíblia e ir ali para o capítulo 21, para que nós possamos ver a continuação da história de Ismael, que é o nosso foco hoje, aprender com a história de Ismael. Eu vou ler a partir do versículo 8, irmãos, que na minha versão diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Isaque aqui está falando agora sim do filho da promessa, certo?
E aqui a gente também já pode observar que o texto já não chama mais Abrão, e sim Abraão, e também já não chama mais Saraí, mas chama Sara. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Um texto longo, irmãos, mas que conta vários detalhes, vários aspectos da vida de Ismael. E eu queria, nesse momento, focar alguns aspectos, em especial, 3 aspectos da vida dele, para que nós possamos retirar as lições e fazermos uma aplicação. O primeiro ponto, irmãos, é que Ismael, ele foi filho de um caso extraconjugal. De fato, foi consentido, né? O capítulo 16, verso 2 disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor não me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Foi consentido, mas ainda assim um filho de um caso extraconjugal. Agora, você já conheceu alguém nessa situação? Filho de um caso extraconjugal? Você já pensou qual o impacto que isso causa na vida da criança, do adolescente ou do adulto? Eu conversei com algumas pessoas e com uma psicóloga sobre esta questão e perguntei, na perspectiva dela, no ponto de vista dessa psicóloga e dessas pessoas, qual é o impacto disso? E, em linhas gerais, a resposta que eu tive foi que isso era potencialmente traumático, se não fosse bem administrado pelos pais, pelo pai. Pai que, nesse texto em questão, o abandonou. Um segundo aspecto, irmãos, a frustração. Se nós pararmos para olhar com atenção para esse texto, existia uma promessa sobre Abraão. Abraão era avançado em idade, sua mulher era estéril. Então Ismael, ele estava na eminência de ser a confirmação da promessa, de ser a realização da promessa. E não só isso, ele sendo o herdeiro, a mãe dele sairia daquela condição de serva, de escrava. Então, ao mesmo tempo que ele estava na iminência de receber tudo aquilo, seu pai estava avançado em idade, sua esposa era estéril. Aquilo estava para cair, como se diz, no colo dele. E de uma hora para outra, nasce o filho da promessa. Será que foi frustrante isso para ele? Como que você, adulta, lida com a frustração?
O texto diz que Abraão teve o filho e Ismael era um adolescente. Às vezes nós adultos temos algumas dificuldades para lidar com a frustração. E nós estamos falando de um adolescente. E não só isso, irmãos, mas um outro aspecto. O abandono. Ele foi preterido por seu pai. O texto diz que Abraão sentiu dó, mas dispensou o seu filho. Você conhece alguém nessa situação? Que foi rejeitado e que, no caso de Ismael, além disso, quase morreu aqui uma segunda vez? Pesado, né? Triste. Gênesis 21, 15 e 16, o texto diz assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo do arbusto e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. A gente pode ver até aqui que ele passou por muita dificuldade, muitas coisas, algumas inclusive até difíceis de imaginar como ele lidou. Eu já comentei aqui com os irmãos, eu trabalho em uma comunidade terapêutica. Caso alguém não saiba, a comunidade terapêutica é um local onde nós tratamos pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas, pessoas dependentes químicas. E eu já trabalho há alguns anos nesse lugar, e talvez 90% ou um pouco mais de todas as pessoas que eu conheci lá dentro, e aqui eu quero deixar claro que eu não estou tentando justificar ninguém, mas 90% ou mais das pessoas que eu conheci lá tiveram problemas ou têm problemas com uma dessas três situações que eu citei e que nós observamos na vida de Ismael. Ou talvez um sentimento de abandono e rejeição muito grande, ou talvez uma inabilidade de lidar com a frustração. Também já vi casos lá de alguém que não suportou o peso de ser o filho de um relacionamento extraconjugal. Então, situações realmente difíceis, que podem ser traumáticas, situações muito delicadas. Mas talvez agora você esteja pensando ou tenha uma dúvida na sua mente, mas então qual que é a solução? Se a pessoa já passou por isso, ou se eu estou passando por isso, qual que é a saída? Ou melhor, tem alguma saída para isso? Talvez você tenha se identificado com uma dessas questões, um desses aspectos, talvez até com mais de um desses aspectos. E o que eu posso te dizer, irmão, é que com Deus sempre existe um mas. Sempre existe um mas. E por isso, a segunda parte do título que eu falei para vocês começa com um mas. E é mas amado por Deus. Rejeitado pelos homens, mas amado por Deus. Que é o caso de Ismael. O que a gente precisa, muitas vezes, trazer à mente e relembrar é que Deus tinha um plano na vida de Ismael. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Assim como Deus tem um plano na sua vida e na minha vida. E, igualmente, os planos de Deus não podem ser frustrados, nem na sua e nem na minha vida. Amém, irmãos? Tem um aspecto, um ponto que na leitura desse texto chamou minha atenção. O texto diz que o menino orou, chorou, e o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Normal, natural. Nós sabemos que dentre os atributos de Deus, Deus vê tudo, Deus sabe tudo e Deus ouve tudo. Mas o que me chama a atenção é que em nenhum momento o texto diz que o menino ouviu a voz de Deus. Nem mesmo as promessas que Ismael recebeu foram diretamente dadas a ele. Foi primeiramente ao pai e, em segundo lugar, à mãe. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Talvez hoje, na sua vida, você se identifique com essa situação. Talvez você esteja orando,
e não esteja ouvindo a voz de Deus. Talvez você esteja buscando, clamando, e Deus se calando. E sabe o que eu aprendi, irmãos? O silêncio do Senhor é didático. O silêncio de Deus, ele é didático. Sabe como eu descobri isso, irmãos? Eu estava na iminência de uma mudança de trabalho. Eu trabalho numa instituição que é para-eclesiástica e eu iria começar a trabalhar num trabalho eclesiástico. E aos meus olhos aquilo seria algo maravilhoso, porque eu estava recém-formado na faculdade de teologia, eu estaria perto de outros pastores com mais experiência, pessoas que poderiam acrescentar e agregar muita coisa na minha vida, mais perto da minha casa. Algumas pessoas, quando souberam e que trabalharíamos juntas, vieram falar comigo. Então estava tudo muito certo que tudo ocorreria bem. E na última hora, não deu certo. E durante os próximos dias, os dias na sequência disso, eu busquei a Deus, eu orei, porque eu estava perguntando ao Senhor o porquê disso. Parecia tão bom. Por que não deu certo? E durante um tempo, Deus não me respondia. E eu estava em casa uma noite, e eu gosto, quando eu estou em casa, em especial sozinho, eu coloco uma música, coloco um louvor, faço as minhas coisas ouvindo música. E depois de uma música que, sem exagero, eu já tinha ouvido umas 50 vezes na minha vida, o meu coração foi ministrado. E eu aprendi naquele momento que a nossa vida cristã, nós muitas vezes queremos ver as coisas acontecendo. Só que a vida cristã é pela fé. E a fé é justamente quando você não vê. Então eu aprendi que o silêncio de Deus é didático, porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Essa lição na minha vida, o Senhor queria me ensinar a viver pela fé. A não entender o porquê aquilo estava acontecendo, mas confiar nele. Confiar que Ele estava no controle, que Ele é soberano e que Ele nos ama e é por nós. Mas também eu aprendi uma outra lição, irmãos. Eu aprendi uma outra coisa. Eu aprendi que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se engane. Isso é um versículo que está em Números, capítulo 23, verso 19. Ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Irmãos, eu estou caminhando para o final. Já estou chegando no final, na conclusão dessa palavra. Mas o que eu não posso deixar de falar para os irmãos é que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos tempos. Amém, irmãos? Deus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos tempos. Todos os dias. Todos os dias. Você sabe como acabou a história de Ismael? Você já leu? Você conhece? Eu vou ler 2 versículos que contam o final da história de Ismael. Gênesis 25, 16 e 17. Ele diz assim: são estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes dos seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu e foi reunido ao seu povo. Sabe como terminou a história de Ismael? Com a concretização do plano de Deus na vida dele. Enquanto a banda vem aqui para frente, enquanto eles começam a tocar, talvez pareça um pouco fácil falar, mas eu me lembrei de um outro texto que está na palavra de Deus, um texto muito conhecido, que está em Romanos 8, 28. Um texto que diz assim:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem, todas. Não só as boas, não só as alegres, não só as felizes. Todas as coisas cooperam para o bem. A irmã estava dando testemunho da filha dela. A filha dela está com um problema de saúde, a epilepsia. Mas o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Como Deus faz isso? Como Deus faz isso para acontecer? Eu não sei. Não sei como Deus faz. Mas o que eu sei é que o nosso Deus, hoje, é o mesmo Deus de Ismael. O amor que Deus tem por nós hoje é o mesmo amor que Deus tinha por Ismael. Por que você acha que com a sua vida vai ser diferente do que foi com Ismael? Talvez hoje você não entenda por que você está passando por essa situação ou enfrentando o que você está enfrentando. Mas talvez essa seja uma grande oportunidade para você exercitar a sua fé. Porque Deus, o nosso Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Amém, irmãos? Você baixa a sua cabeça. Enquanto cantamos essa música, eu quero que você se apresente ao Senhor. Diga: eu sou fulana, e essa palavra veio com uma boa semente no meu coração. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, teu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Sinto o toque do Senhor, o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer que preciso. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Ele é bom demais, Ele é muito bom, Senhor. O Pai que nos deu a oportunidade de estar na sua presença nessa noite, nos deu a oportunidade de entregarmos o nosso coração a Ele. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entregar o seu coração ao Senhor nesse dia, ou algum dia, não sei. Mas eu quero que você sonde o seu coração, a sua mente, porque o Espírito Santo já está fazendo isso. Eu não sei como está o seu coração aí. Se ele está acelerado, porque o Senhor está tocando você, está falando com você nessa noite.
Eu quero convidar você que está aí sentado e que tem a oportunidade agora nesse momento de dizer: Deus, eu entrego meu coração ao Senhor. Que você levante as suas mãos, que você levante a sua mão e diga: eu te aceito, Senhor. Te aceito como meu Senhor. Quero convidar você a ficar de pé e dizer: eu te aceito. Deus abençoe. Diga: eu te aceito, Senhor, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Quero entregar meu coração a Ti. Quero ser salvo. Quero ser transformado. Quero ser presenteado com essa notícia, sim, da Tua salvação, Senhor. Então fica de pé. Dê o seu passo de fé e diga: eu aceito, Senhor. Eu te aceito, Senhor. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvado e exaltado seja o seu nome, Senhor. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tão grande amor. Nós te adoramos, Deus, porque mesmo sendo um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, o Senhor se importa conosco, tão pequenos, falhos, fracos e pecadores, Deus. Eu te agradeço, Pai, por cada um desses irmãos que estão aqui, que levantaram suas mãos porque entenderam nessa noite, Pai, que não são nada sem Ti e por isso renderam suas vidas ao Senhor. Muito obrigado por essas vidas, Deus. Muito obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor fará com cada um deles, Deus. Guia seus passos, Deus. Conduza suas vidas, Pai. Que daqui para frente, Pai, eles possam seguir confiantes, Pai, sabendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso é com cada um deles. Muito obrigado, Pai, por cada irmão que está aqui, por cada irmão e irmã, Pai, que nessa noite assumiu um compromisso, Pai, com o Senhor, um compromisso de fé, Deus, mesmo quando não ouve a sua voz, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo especial. Muito obrigado por cada uma dessas vidas, Pai, que poderiam estar em suas casas, em muitos outros lugares, mas separaram esse tempo, Deus, para estar na sua presença, na sua casa, Deus. Muito obrigado, Pai. Nós louvamos e adoramos o seu santo nome, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.